Como mãe, se seu filho te rouba 13 quilos de pratas, algumas mães diriam: pastor, eu ia bater muito nele. E nós diríamos: essa mãe está certa. Amém, irmãos? Outros diriam: pastor, sei lá, eu ia impedi-lo de jogar PlayStation durante 6 meses. Mas esta mãe não repreendeu o filho, muito pelo contrário. Olha o que ela diz para ele, olha a sua Bíblia. Verso 2 ainda, a minha versão diz: disse sua mãe: o Senhor o abençoe, meu filho. E continua: quando ele devolveu os 13 quilos de prata à mãe, ela disse: eu consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Eu a devolvo a você. Tem pessoas que têm mania de colecionar coisas. Alguns colecionam carrinhos, outros colecionam selos de correio. Alguém aqui na igreja que tem mania de colecionar alguma coisa? Levante uma das mãos. Ok? Não falem com a voz, mas vamos sim com os lábios. O que você coleciona? Moedas. O que você coleciona? Toalhas de prata. A cantina da sua igreja também coleciona toalhas de prata. Amém, irmãos? A campanha das toalhas de prata continua. O que você coleciona? Camisas de futebol. Cada um tem a sua mania. O ser humano é um ser cheio de manias. Esse camarada chamado Mica pagava o mico. Ele colecionava estátuas, ídolos, estátuas para serem adoradas. E a mamãe, olha a síndrome de Estocolmo aí, em vez de dar um carinho nele, fala: filho, mamãe te abençoa, e o dinheiro que você me roubou, mamãe dá de volta para você construir uma grande imagem. Era uma mulher longe de Deus. E sabe aquele negócio quando alguém está fazendo as pazes? Não, eu pago a conta. Não, você paga a conta. Não, eu pago a conta. Não, você paga a conta, e parece que a briga vai voltar. Você já viu isso? É mais ou menos isso que acontece com Mica e com a mãe de Mica, que estão pagando o mico. Olha para o texto. Quando a mamãe do Mica diz: filho, não toma dinheiro para você, faz mais tarde o que você quiser. Olha o verso 4. Ele devolve a prata à sua mãe. Não, mãe, eu que roubei da senhora, a prata é sua. Então a mãe fala: tudo bem, eu vou pegar essa prata, vou tirar aqui 2,4 kg. Vou dar para o Ourives, olha o irmão Luiz aí, nosso Ourives. E que deles fez a imagem e o ídolo, e estes foram postos na casa de Mica. Interessante que o verso 5 vai mostrar para nós quem é Mica. Ele tinha várias estátuas. Ele tinha um santuário, fez um manto sacerdotal, tinha alguns ídolos familiares, olha aí na sua Bíblia. Pois um dos seus filhos foi um sacerdote. O homem era místico, o homem era esotérico. E o verso 6 explica o porquê desse negócio todo. Porque naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe dava na telha. Idolatria, pecado. Eu quero pensar na mãe de Mica e em Mica, e pensar nas características deles. A mãe de Mica era super protetora. Característica número 1. A mãe de Mica tinha uma fé sincrética. Ela era uma mulher de Israel, de uma tribo chamada Adã, e que incentivou o seu filho a fazer uma estátua. Isso não era a fé do povo de Deus. É triste perceber que nos dias de hoje há muitos com fé sincréticas por aí. E há tantos tipos de fé. Porque uma fé que pega um copo d'água, nós respeitamos a igreja, mas isso não vem de Deus. Uma fé que tem vassoura ungida, isso não vem de Deus. Isso tudo é mistura com religiões afro-brasileiras. Isso é sincretismo religioso. Isso não é de Deus. E essa mulher era assim. Outra característica: era uma mulher dizimista. Tem muito dizimista fariseu por aí. O texto fala que quando ela diz: filho, você me roubou a prata, mas toma para você de volta. Não, mãe, eu roubei, toma para a senhora de volta. Tá bom, vou tirar meu dízimo. O dízimo dela era quase 20%. A minha versão diz: ela foi esfoliada em 13 quilos de prata e tirou, olha o verso 4, 2,4 kg. Quanto é 10% de 13 quilos? 10% de 13 quilos. 1,3 kg, concorda? 2,6 kg seriam quantos por cento? Seriam quantos por cento? 20 quilos. 20 quilos não, 20%. Ela dá quase 20% de dízimo. Mas era uma mulher perdida.
Alguns dias atrás eu preguei sobre dízimos aqui, e eu falei, meus irmãos, dízimo é uma bênção, e eu e você precisamos ser dizimistas. Quem é dizimista aqui, diga amém. Amém. Quem é dizimista aqui, diga amém. Amém. Eu disse apenas naquela noite, talvez um ou outro pode não ter entendido, que o Novo Testamento enfatiza a oferta. Mas tem muita igreja hoje que é contra dízimo. Essas igrejas estão cometendo heresia. Essas igrejas estão erradas. Jesus não falou para não dar o dízimo. Eu quero te provar isso aqui na Bíblia. Jesus não disse que nós não devemos não dar o dízimo. Por exemplo, abra lá em Mateus 23. Olha só o que Jesus falou. Só voltar aqui, um parênteses. Olha lá. Você encontrou? Mateus 23, Jesus está falando com os fariseus. Eles eram todos dizimistas, diz assim a Bíblia. Mateus 23, olha aí. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês dão o, lê na sua Bíblia aí, dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Acho forte essa expressão que Jesus falou. Vocês devem dar o dízimo. O que Jesus falou é ele, não sou eu que estou falando. Mas não podem deixar de ser misericordiosos, justos. Tem muita igreja de dia que fala dízimo é Velho Testamento. Isso é ele, sim, irmão. Então me mostra um versículo no Novo Testamento que fala de dízimo. Jesus está falando. Fariseus, vocês são hipócritas. Porque vocês dão o dízimo do endro, vocês dão o dízimo do cominho. Eram especiarias, eram plantas. Mas vocês não são misericordiosos nem justos. Olha a expressão final de Jesus no final do verso 23. Vocês devem praticar estas coisas, mas sem omitir aquelas. Então o que Jesus está falando é: continue sendo dizimista, mas ame o teu próximo. Pois Jesus que falou: se você está com o dízimo na mão e odeia teu irmão, deixa a tua oferta do lado e vai se reconciliar. Mas traga a tua oferta. Pode voltar lá para o seu texto. A mãe de Mica era uma dizimista, mas estava indo para o inferno. Eu descontei de uma ovelha Mica, era adúltero. Ao dar o dízimo. E para disciplinar aquela ovelha foi uma luta. Eu disse isso aqui, está gravado. Porque muitos o defenderam: o pastor ele é dizimista fiel, vamos perder o dízimo dele. Mas, meus irmãos, o problema não é o ser humano, o problema é o pecado que o ser humano comete. Nós não temos preconceito com quem cometa pecados, mas não podemos passar a mão por cima dos pecados. A mãe de Mica deu até o dízimo para Satanás. Volta lá para os livros 17 e 18. Quais eram as características de Mica, nosso pagador de mico? Me perdoe o termo tão adolescente essa noite.